Boa tarde, pessoal, tudo bem? O meu nome é Everton, seja bem-vindo ao canal falando sobre câncer. E com vocês, o depoimento de hoje é do Lucas Henrique, ele tem 25 anos e foi diagnosticado em 2018 com câncer de faringe. E que o depoimento dele sirva de apoio e de esperança para você que também está passando por este momento e fique um alerta para as pessoas que ainda não fez o seu preventivo e o seu autoexame, tá bom? Mas eu voltei rapidinho para dizer para vocês que se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos. Olá, eu me chamo Lucas, tenho 25 anos e hoje eu quero compartilhar um pouco da experiência que eu vivi, espero que ajude de alguma forma. No comecinho de 2017 eu estava trabalhando e uma das colegas de serviço falou assim para mim, Lucas, tem um caroço no seu pescoço. E aí eu apalpei e percebi que realmente havia um caroço no meu pescoço. Eu achei até estranho porque eu não havia notado isso, né? E ele era até grande, né? E eu achei muito estranho não ter percebido em casa. Foi se passando os meses e eu não corri atrás, né? E aí até que chegou em setembro de 2017 eu acabei saindo dessa empresa. E em dezembro de 2017 eu entrei em outra empresa. E aí, como eu era novo nessa nova empresa, eu acabei não indo ao médico para não ter faltas, né? Até para não ser desligado. Tinha pouco tempo que eu estava, né, trabalhando. E aí foi passando os meses e eu acabei não correndo atrás disso. Até que em 2018 surgiu um outro nódulo no outro lado do pescoço, né? E aí foi quando eu comecei a me preocupar realmente com o que poderia estar acontecendo, né? E eu lembro que nessa época também havia muito sangramento no meu nariz, então eu tinha que sair correndo diversas vezes para poder limpar. E no meio do serviço as pessoas notavam que eu ia muito pro banheiro, às vezes não tinha tempo, acabava até que pingando o sangue no notebook, nas minhas folhas de anotações. E as pessoas falavam, Lucas, corre atrás, tem alguma coisa estranha. Os amigos também notavam os dois nódulos bem grandes e, Lucas, tem alguma coisa que você deve fazer uma investigação para saber o que está acontecendo. Aí até que no meio de 2018 eu fui no médico, né? E foi uma época frustrante porque ninguém conseguia responder para mim o que estava acontecendo. E eu passei de especialista a especialista e eu lembro que eu fiz muitos exames e nenhum deles me dava uma resposta, né? Até que um dia uma amiga minha falou assim, Lucas, vai em um hospital que eles são especialistas em câncer, né? Que é o IBCC. Aí eu corri no IBCC, né? Eu lembro que antes de ir pro IBCC, um dos exames que eu fiz deu nódulo maligno, mas ele deu sugestivo, né? Ele não falava que era, só falava que era sugestivo de um nódulo maligno, né? E isso já me preocupou muito. Levei esse exame pro IBCC e eles falaram que era muito inconclusivo esse exame, né? Eu lembro que eu fiz outros exames lá nesse hospital também. Até que um dia uma médica que me internou, né, uma médica de hematologia me internou para fazer uma biópsia. Quando eu fiz essa biópsia, passou assim alguns dias, né, aí eu fui lá no médico pegar o resultado e levar para o oncologista e ele ficou meio em silêncio, né, e falou para mim assim que eu estava com câncer maligno. E eu lembro que eu estava com a minha mãe, a sala ficou um silêncio porque eu não conseguia falar, não conseguia nem ter dúvidas, eu só fiquei em choque. Minha mãe também ficou em choque. Eu lembro que fomos para casa, nenhum conseguia falar com o outro, foi bem difícil. E depois disso, a minha oncologista ela fez um planejamento e que em janeiro de 2019 eu já ia começar
o tratamento, né? O câncer que eu tive foi aqui na área da faringe, e uma das coisas que minha médica perguntou: Lucas, você fuma? E eu nunca fumei. E todo mundo perguntava se eu fumava, né? Aí ela até falou: Lucas, não é normal um jovem ter um câncer na área da faringe, né? É bem raro. E aí fomos com o planejamento, né, para começar as quimioterapias. Seriam 4 sessões de quimioterapias, então seriam acho que uns 4, 5 meses fazendo, né, essa parte do tratamento, e depois eu ia fazer radioterapia. Com isso, eu levei alguns meses, a quimioterapia foi muito difícil. Foi uma fase muito delicada, né, a quimioterapia, porque eu não estava acostumado, meu organismo nunca recebeu uma quimio, então eu tive que aprender a entender essa fase, né. Eu passava muito mal, vomitava muito, né, eu perdi meu cabelo, perdi muito peso, né. Foi uma fase que eu vivia internado, né, e as químios que eu fazia eram muito forte, né. Eu ficava praticamente 15 dias internado, porque eram químios de 24 horas, então terminava uma, já vinha outras de 24 horas, terminava uma, já vinha outra de 24 horas. Então eu vivia com aparelhos toda hora, eu tinha que tomar banho com esses aparelhos porque não podia desligar. Era muito ruim tomar banho com isso, né? E os sintomas, eu vivia de mau humor. E era uma fase muito difícil, né? Até que acabou essa fase da químio, comecei a fazer a radioterapia, começamos a fazer o planejamento para a radioterapia. E a radioterapia foram 33 sessões que eu tive que fazer. E nessa fase eu não consegui lidar com a dor, porque foi feito bem aqui na área da cabeça e pescoço. E eu lembro que no 9º dia, né, de radioterapia, eu já não conseguia comer. Eu já sentia muita dor para comer, né? E aí eu comecei só a comer coisas pastosas, mais insure, coisas líquidas. E eu lembro que no 15º dia eu já não conseguia nem tomar água, não conseguia nem tomar insure, não conseguia comer nada. Isso, minha mãe decidiu que era melhor ir para o hospital para ver que os médicos iriam fazer, porque já estava alguns dias sem comer, eu já não conseguia nem deglutir minha própria saliva, né, porque doía muito. Então eu vivia cuspindo, tinha que andar com saquinhos, porque era muito difícil, a dor era muito forte. Então eu tive que entender que isso um dia ia passar, né? Apesar de não conseguir lidar com a dor. Eu dormia com dor, acordava com dor, né? E aí fomos pro hospital. Eu lembro que foi eu e minha mãe e meu tio. Estávamos lá e a médica, ela decidiu que eu deveria ficar internado. E aí nesse mesmo dia já passaram uma sonda, né? E eu lembro que quando minha mãe entrou no quarto e me viu com sonda, ela começou a chorar. E eu tentava de alguma forma acalmar ela, né? Mas era tudo, pra gente, né? Era tudo novo. Nunca passamos por isso, nunca tivemos ninguém da família com câncer. Então a gente só acompanhava na internet, no Instagram, coisas semelhantes, mas passar na pele a gente nunca tinha passado. Então coloquei a sonda, comecei a me alimentar com sonda. Foi muito difícil porque eu tive que usar aparelho de dor, né? Porque eu sentia muita dor, então eles colocaram um aparelho que ele liberava remédio toda vez que eu sentia dor. Eu tinha que acionar esse aparelho para poder comer. E às vezes para tomar algum remédio, alguma coisa do tipo, sabe?
e foi difícil, né? Além de tudo, ainda ter que lidar com a dor foi difícil. Eu lembro que eu recebi alta da radioterapia dia 30 de julho de 2018 e foi no dia do meu próprio aniversário. Fizeram até uma festa para mim dentro do próprio hospital. Foi algo muito marcante, né? E eu fui para casa. Nessa eu voltei 2 dias depois, porque eu já não estava conseguindo comer mesmo, né? Eu não conseguia, eu só vomitava, então decidiram me internar novamente. E aí eu fiquei mais 15 dias internado. E nesses dias, nesse período que eu fiquei internado, eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu lembro um dia que eu estava deitado, comecei a tremer muito e meus batimentos cardíacos aumentou muito. E aí minha mãe chamou os médicos porque eu estava tremendo e era muito estranho. E eu lembro que chegou bastante médicos, bastante enfermeiros e meus batimentos não desciam. Com isso, eles pediram para minha mãe se retirar da sala e colocaram uma lona porque tinha um rapaz do lado, né? E aí eu entrei em choque, né? Tiraram minha mãe do quarto, colocaram uma lona. Então, o que estava acontecendo? Né? Eu pensei que eu iria morrer naquela hora, né? Falei, acho que meus batimentos não vão voltar ao normal e acho que eu vou morrer. Foi uma fase que minha mãe ficou muito em choque e ela só chorava e eu não sabia o que iria acontecer realmente. Foi estranho e ao mesmo tempo assustador. Até que depois de acho que meia hora eu consegui me acalmar, meus batimentos voltaram ao normal. Porque eu sempre tive batimentos não tão altos, sempre foram 50, né? Nunca 120, 150. Se tá 150, se tá 200, eu já não estou no meu normal, né? Mas aí, graças a Deus, voltou ao normal. E depois eu tive alta e até hoje eu nunca mais voltei para ficar internado. Eu tô numa fase boa da minha vida, né? Inclusive mês que vem eu já volto a trabalhar, se Deus quiser. E eu tô com muita expectativa para 2020, porque esse ano foi um ano de muita turbulência. E o meu recado, né, que eu quero deixar é: não deixa para depois o que você já pode fazer hoje, né? Surgiu um caroço, notou alguma coisa diferente no seu corpo, vai no médico. Não deixa para fazer isso quando tiver tempo ou quando as coisas estiverem mais calmas, né? Porque graças a Deus eu consegui ir numa fase que o câncer não estava agressivo. Mas acho que tem muitas situações de pessoas que quando vão descobrir já tá numa fase complicada, né? E se você estiver passando por isso, não entre em desespero como eu entrei, porque tudo é uma fase e eu tive, né? Foi difícil, mas eu aprendi que é uma fase, né? E que dias melhores eles irão chegar. Às vezes parece que tá muito longe, mas eles irão chegar. É só ter esperança. Só ter esperança. O câncer não pode definir a sua vida. O câncer não pode dizer para você quem você é. Você tem que dizer para si próprio quem você é e olhar para o câncer e ver ele um pequenininho, não ver um gigante. Porque essa palavra câncer é muito pesada, né? Então devemos olhar para ela como algo comum, uma coisa pequena. Não potencializar essa palavra, né? Esse é o meu recado. Eu espero que eu ajude de alguma forma e que
dias melhores virão. Obrigado.